Caros irmãos e irmãs, a Igreja nos apresenta hoje o Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Palavras duras, mas é importante que as compreendamos. Nas profecias do Antigo Testamento, o Messias era mostrado como o príncipe da paz pelo profeta Isaías. Quando Jesus nasce, os pastores se dirigem a ele em coro, cantando Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Quando nosso Senhor envia os apóstolos para pregar a sua mensagem, recomenda que estes, ao chegarem numa casa, se ali forem recebidos, desejem a paz. Também Jesus, no seu discurso de despedida aos discípulos, disse: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E quando ressuscita, diz: A paz esteja convosco. Mas quando Jesus fala, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, acrescenta algo muito importante que será a chave de leitura para a nossa interpretação do Evangelho de hoje. Eu vos deixo a paz, mas a paz não do mundo, mas a minha paz. Minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, existe uma paz do mundo e uma paz de Cristo. Antes disso, é importante que meditemos a passagem do velho Simeão que toma Jesus nos seus braços e olha para Maria e diz: Eis que este menino foi posto para a queda e para soerguimento de muitos em Israel. E acrescenta: e como um sinal de contradição. E nos diz ainda São Lucas que Maria, ao ouvir estas palavras, meditava. E ainda acrescenta o velho Simeão: uma espada transpassará o teu coração. Então Jesus veio como um sinal de contradição. Por quê? Porque o mundo está dominado pelo pecado. Se Jesus é o Redentor, se Jesus é o Salvador, então ele tem que redimir algo, ele precisa cortar algo, extirpar algo. Então por que Jesus foi morto? Porque dividiu. Então, é isso que nós precisamos compreender. Então, Jesus ele não entrou em conluio com a mensagem de morte, de opressão que se encontrava, por exemplo, o próprio Israel, a Palestina, que estava sob o domínio do Império Romano, que inclusive pregavam a Pax, a chamada a Pax Romana. É até interessante nós compreendermos o contexto no qual Nosso Senhor fala sobre essa espada. Então é preciso se contrapor ao império do pecado. Não é utilizar a espada no sentido físico. Nosso Senhor não fará isso. O único instrumento que ele utilizará para torturar é a cruz. Não para torturar o outro, mas a ele próprio, né? E justamente é essa cruz que vai tentar redimir aquilo que causa a guerra, o pecado.
O Império Romano propagava uma pax, chamada a Pax Romana, muito conhecida. Supostamente se pensava que era um império de paz, porque havia muita prosperidade, mas para isso se aniquilavam os povos. Então, se pensava que no primeiro momento os romanos eram povos desenvolvidos, sim, mas à custa do domínio e da escravidão de muitas nações. Inclusive, não se podia pensar de forma diferente. Não é em vão, né, que o latim se tornou quase como se fosse uma língua única, porque se aculturava de tal forma para que assim se diminuísse a diferença. Então, não podia haver diferença no Império Romano. Havia uma falsa segurança. Se alguém, por exemplo, pensasse diferente, poderia ser aniquilado. Se algum rebelde se opusesse à ideologia do império, poderia até ser morto. Então, muitos ali eram calados. Então, pensava-se que havia uma paz. Não é essa paz que Jesus traz, a paz da opressão, a paz que não leva em consideração a diferença. A paz de Jesus não é a ausência de conflitos, como muitos pensam. A paz do Império Romano não era uma paz verdadeira, pois aqueles que não podiam expressar suas ideias, com certeza tinham muitos ressentimentos dentro de si, muito ódio, carregavam muito rancor, porque não poderiam expressar nem seus pensamentos, nem sentimentos. E essa realidade também pode acontecer, sobretudo nas relações familiares. É muito comum ouvirmos: para evitar um conflito com minha filha, vou me calar. Para evitar guerra, problemas, então é melhor me calar. Mas esse silenciamento não é paz. Aquilo que não é falado se transforma em doença. Isso é alimentar um ressentimento interior que em algum momento poderá explodir. A relação verdadeira, ela consiste num certo conflito, e a paz é a integração do conflito e não a ausência dele. Teve um dia um casal que veio me procurar já nos seus 60 anos de casamento, aí o marido disse assim: nunca brigamos, padre. Eu disse: com certeza alguém domina alguém nessa relação, porque uma relação saudável é quando há um certo conflito, quando você pode expressar seu pensamento diferente, seus sentimentos, e você ser acolhido e não ter receio de ser rejeitado pela outra pessoa. O objetivo da primeira vinda de Cristo à Terra não foi o de inaugurar um reino onde todos teriam uma única atitude mental, como queria o Império Romano, na Pax Romana. Tudo deveria se nivelar, não poderia se pensar diferente. Pelo contrário, Jesus veio trazer um evangelho que haveria de provocar divisões e contendas em situações de pecado. Suponha, por exemplo, né, que você é pai ou mãe, né, e a sua filha ficou grávida e deseja abortar. E você é uma pessoa que se diz cristã. E muitas vezes, né, você pode até assim tentar fazer um jogo, tentar se calar, né, para não ficar feio, né, diante da filha, ou seja, né, para não perder a amizade dela, entendeu? Aí você faz aquele pacto de mediocridade e pode dizer assim: filha, né, você que sabe, entendeu? E naquele momento você poderia colocar a mensagem do evangelho e ela se contrapor aquilo ali. Mas se você entra em conluio pelo afeto meramente humano, porque ela é tua filha, você entra em conluio e concorda com a ideologia de morte, já que Jesus veio trazer a vida, com certeza você não está vivendo a paz que nosso Senhor pediu, porque isso, na verdade, não é trazer a paz, essa atitude, digamos assim, de silenciamento diante de um ser que ali pode morrer, que é um feto, uma criança. Então, você não está promovendo a paz, isso está te tirando a paz. Então, esse silêncio que parece ser paz, na verdade, significa que tu não aceitaste a mensagem do Evangelho na tua vida. E para que você realmente possa ali falar a mensagem do Evangelho, há de se ter uma certa divisão. Então, a tua filha, naquele momento, vai se contrapor a ti, né? Então, desse modo é que Jesus veio trazer
a guerra, veio trazer conflitos com o pecado, sempre com o pecado. É como se você pegasse uma laranja, percebesse que havia nela uma parte podre e você pode até cortá-la, aqui a espada, né? Então aquela parte que é pecaminosa, então seria como que extinta, cortada, né? Se faz necessário, meus queridos irmãos e irmãs, amar muito mais a Jesus que a nós mesmos, mas que a tua família. Caso contrário, nós não vamos dessa forma vivenciar a vida do Evangelho, ou a mensagem do Evangelho. Então, a paz não é ausência de problemas. Então, Jesus não veio trazer essa paz romana. Aceitar a paz implica a guerra em mim, ou seja, a recusa daquilo que em mim não condiz com o Evangelho. Então, não devemos culpar o Evangelho, mas sim o coração do homem. A paz que Jesus fala aqui não é a paz do mundo, aquela suposta paz que convive com as injustiças. Por exemplo, como eu ter paz dentro de mim quando os meus irmãos são maltratados e oprimidos? Nada se deve antepor ao amor de Cristo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Por exemplo, quando a família se torna para mim um obstáculo para o seguimento de Jesus, é preciso que haja um rompimento dessas amarras. Jesus vai justamente vai mexer em nós nos afetos e até familiares. Se Deus não vier em primeiro lugar, tudo perde sentido, até a família, que é um bem precioso. Santo Agostinho já dizia: ama pouco aquele que diz que ama a Deus e ao mesmo tempo ama uma criatura sem antes não amá-la por causa de Deus. Então, se nós temos os nossos filhos, nossos entes queridos, pessoas que fazem parte do nosso convívio familiar, é preciso que as amemos em Cristo. Jesus está relembrando a proeminência do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O amor natural aos pais não é contrário ao amor a Deus, mas em caso de conflito entre ambos, o amor a Deus tem precedência. E é dessa forma que nós, seguindo a mensagem de Cristo, vamos viver até o quarto mandamento: honrar pai e mãe, que significa honrar fundamentado na mensagem de Cristo e não apenas nos afetos humanos. Assim seja.